Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e esse aqui vai ser um vídeo de configuração para rodar o Battlefield 1 em condições gráficas muito boas e sempre ali beirando os 60 frames por segundo. Bom, antes de começar com o vídeo eu queria esclarecer só uma dúvida que surgiu nos comentários dos últimos vídeos. Muita gente estava falando que eu ando desanimado, né, que eu aparento estar desanimado, desmotivado para fazer vídeo e etc. Mas isso não é verdade, galera, é porque eu peguei uma crise de sinusite, né? Eu tô com sinusite e isso, dá uma dor de cabeça danada. Vocês podem notar que minha voz tá um pouco fanha por causa que meu nariz fica entupido toda hora. Isso acaba deixando a gente um pouquinho lento, né? Por conta dos remédios e todas essas coisas. Por essa razão também eu não fiz live na última sexta-feira, que eu havia prometido pra vocês. Enfim, vida que segue, eu queria agradecer a todo mundo que se preocupou de alguma maneira e deixou mensagens de motivação. Espero que vocês gostem de mais um vídeo e vamos aí aos componentes da configuração. E bom galera, vamos começar aqui com o processador que vai ser um i5 6600K. Esse processador é um Skylake, ele é um processador desbloqueado, então você vai poder fazer overclock nele. Talvez pudéssemos economizar um pouquinho colocando um processador mais de entrada, mas eu optei por colocar ele já para dar uma garantida aí, não ter nenhum tipo de problema quanto ao processador. Não sei se vocês viram o teste no meu PC do Battlefield 1 e o meu FX 6300, que é um processador que anda tendo alguns problemas com os jogos atuais, ficou ali beirando os 90% de uso, então achei por bem já colocar o i5 e ter uma margem para isso. Voltando aqui a algumas especificações desse processador, ele tem o socket LGA 1151, que é o socket dos processadores da linha Skylake, lembrando que para ter uma compatibilidade a placa-mãe tem que ter o mesmo socket. A litografia dele é de 14 nanômetros, o clock base é de 3.5 GHz e ele vem com turbo para 3.9 GHz. Esse turbo é automático, é como se fosse um overclock de fábrica. E o TDP dele é de apenas 91 watts, que foi um excelente trabalho aí. Os processadores dessa geração, eles possuem uma relação consumo e desempenho excelente. Uma questão que eu acho relevante de citar aqui no vídeo é que, por caso do i5 6600K, não temos em sua embalagem a dissipação box padrão da Intel, então você vai precisar comprar um CPU cooler avulso. Outra coisa também é que eu deixei o programinha CPU-Z aí com algumas características a mais, só para acrescentar mais informação, e é um programa que eu recomendo para vocês aí instalar no PC, porque ele te dá todas as configurações, todas as características do seu PC. Sobre os valores, vocês podem ver no canto inferior esquerdo, né? Eu coloco ali os preços tanto no Brasil quanto em Portugal e também dos Estados Unidos. E aqui no Brasil o preço dele é de R$ 1.035. E como eu falei para vocês, galera, o processador não vem com a dissipação padrão, então é necessário a compra de um CPU cooler ou um water cooler avulso. Nesse caso eu escolhi aqui um PCIe 0K-Z2, é um CPU cooler de entrada, mas ele já garante uma boa temperatura para o nosso processador, e também o nível de ruído dele é bem baixo. E sinceramente eu acho que mesmo com um CPU cooler de entrada já dá para fazer um overclock aí, subir um pouquinho o clock do processador. O valor dele é de apenas R$ 87,00, eu coloquei ele mesmo pelo custo-benefício. Talvez lá fora vocês não encontrem, então eu vou deixar como alternativa o TX3 Evo da Cooler Master. A placa-mãe da configuração é uma Gigabyte GA Z170MD3H. Ela é uma placa-mãe com chipset Intel Z170, que é um chipset, digamos assim, mais top, com socket LGA 1151. Então nós teremos aqui alguns recursos que outras placas-mães mais de entrada não têm. Acredito que o principal recurso seja em questão de overclock. Essa placa-mãe, ela possui um VRM um pouquinho melhor do que os modelos intermediários, então você consegue ter ali uma margem para overclock. Ela é uma placa-mãe que suporta até 64 GB de memórias DDR4, tem suporte a Crossfire X, que seria a utilização de duas placas de vídeo da AMD, conector M.2 para você conectar SSD de alta velocidade, tem SATA Express e alguns outros recursos interessantes que vocês podem ver no site da fabricante. Na parte traseira temos 6 USBs, sendo 4 deles USBs 3.0, entradas de vídeo ali, temos HDMI, DVI, e as entradas padrões de rede, áudio e também PS2 de teclado e mouse. O menor valor que eu achei aqui no Brasil, preço de boleto bancário, lembrando sempre, foi de R$ 660. Para as memórias que não temos nenhum mistério, nada diferente, trata-se de um kit de memórias da Kingston HyperX Fury, são memórias do tipo DDR4 com clock de 2133 MHz, cada módulo com 8 GB, então teremos aí no total 16 GB, que são o suficientes para rodar todos os jogos atuais em resolução Full HD, que é
o objetivo desse vídeo aqui, no caso, rodar o Battlefield 1 em Full HD com gráficos bem elevados e, é claro, com uma boa taxa de frames. E eu encontrei esse kit aqui no Brasil por R$ 485,00. Vejam só, nas memórias nós temos uma diferença de preço gritante, né, em relação aos valores estrangeiros. E para armazenamento, como sempre, né, nós temos opções aqui, né? Você pode estar utilizando um HD convencional, aí vai do tamanho de espaço que você quiser, ou podemos simplesmente colocar um SSD. O SSD, a memória flash no caso, ela teve uma redução de preço bem interessante, então eu acho que é muito melhor você colocar um SSD do que colocar um HD. Mesmo sacrificando um pouquinho de tamanho, né, de espaço de disco, eu acredito que seja interessante colocar um SSD pela velocidade de leitura e gravação que ele vai te proporcionar. Sem contar que o valor está quase o mesmo. E aqui para essa configuração resolvi inovar um pouquinho, né, colocar um produto diferenciado. Aqui nós temos um SSD da AMD com 120 GB de espaço. O valor dele aqui no Brasil que eu encontrei foi de R$ 250,00. Para a placa de vídeo, galera, eu procurei bastante teste, bastante review e análise de placa de vídeo, principalmente agora, né, chegando no Battlefield 1, muitos youtubers fizeram testes com placas de vídeo no Battlefield 1, no beta. Um dos vídeos que mais me chamou a atenção foi do Faster, não sei se vocês conhecem o canal dele, eu vou até deixar aqui na descrição, inclusive eu vou deixar o vídeo, né, que eu tô falando. O vídeo em questão é um comparativo entre a RX 480 e a GTX 1060, que são placas de vídeo com praticamente o mesmo preço, né? Talvez a RX 480 seja um pouquinho mais barata, mas é um teste bem interessante de mostrar. Todas as duas placas de vídeo, elas foram capazes de rodar o Battlefield 1 no Ultra em Full HD, acima dos 60 frames por segundo na maioria do tempo. O que até, inclusive, me surpreendeu, eu não achei que essas placas de vídeo teriam esse resultado no Battlefield 1. Então assim, até agora, galera, eu não tinha colocado nenhuma RX 480 nos meus vídeos, por conta daquele problema, né, que ela estava puxando mais de energia do PCI Express do que o PCI Express limita, que é 75 watts. Depois a AMD alterou o próprio driver deles, né, via software, e digamos que acabou tapando um pouco esse problema. Mas de todo modo, eu não recomendo comprar a versão de referência, né, que vem com a dissipação no formato blower, justamente porque ela tem apenas um conector de 6 pinos. E é claro, não só por conta disso, modelos customizados, eles tendem a ter componentes melhores, as placas customizadas normalmente costumam ser mais frias, e isso te dá uma margem de overclock maior, e consequentemente aumentam o desempenho delas em relação ao modelo de referência. Por isso que para esse vídeo eu coloquei uma RX 480, modelinho da Safari Nitro+. É um modelo com overclock de fábrica, né? Ela vem com clock de 1306 MHz no boost. E como vocês podem ver na imagem, ela vem com um conector extra, né? No caso, um conector PCI Express de 8 pinos, ao invés do de 6 pinos, aumentando a capacidade energética da placa de vídeo. Uma questão que eu quero que vocês notem também é que eu coloquei aqui um modelo de 4 GB de VRAM. No caso, para a RX 480 também temos versões com 8 GB de VRAM. E se vocês repararem direitinho no teste do Faster, no Battlefield 1, pelo menos em Full HD, tudo no Ultra, não passou dos 3.5 GB de uso ali de VRAM. Então acredito que esses 4 GB sejam o suficientes para esse jogo em Full HD. Mas é claro, galera, se você puder, né, ter um pouquinho mais de dinheiro, coloque logo o modelo de 8 GB, já para ter uma folga, né, de VRAM. Quem sabe o jogo tenha algumas atualizações que podem aumentar outros mapas mais pesados, enfim. O preço desse modelo aqui de 4 GB está saindo a R$ 1.350. Por incrível que pareça, foi o único modelo que eu achei à venda aqui no Brasil, customizado pelo menos. Eu acho que só agora está começando a surgir os modelos customizados aqui no Brasil, da RX 480. E galera, na minha opinião, trata-se de uma excelente placa de vídeo e que vai com certeza aquecer e conseguir competir com a GTX 1060, que também veio muito boa e pode ser uma alternativa aqui para esse vídeo. E galera, a fonte para configuração, eu já tenho colocado muitas vezes, né, fontes da marca Seasonic, e não é por acaso, é uma marca que ela é altamente recomendada, e também lá fora essa marca é muito bem conceituada. Aqui no caso temos uma S122 620 watts, é uma fonte com selo 80 Plus bronze, cabeamento fixo,
Uma pena, né, ela não ter um cabeamento modular, já que isso ajudaria na arrumação de cabos, mas enfim, isso daí não é uma característica objetiva quando você vai comprar uma fonte. É muito melhor você ir pela qualidade dos componentes internos do que apenas ir por cabos modulares ou algo chamativo, mas a fonte não ter uma eficiência boa. Bom, o valor dela aqui no Brasil está de R$ 370, e lá fora em Portugal, 80 euros, nos Estados Unidos, 65 dólares. E para o gabinete, para essa configuração, escolhi um Sigmatech Spirit M1. Trata-se de um gabinete mini tower, tá? Ele é uma torre um pouquinho menor do que os mid tower, mas não chega a ser tanta diferença assim. Vocês inclusive podem comparar as dimensões dele com um mid tower comum. E o porquê que eu escolhi esse gabinete? Na verdade, na minha opinião, ele tem uma das melhores arquiteturas internas que um gabinete até R$200 pode ter. Eu coloquei uma imagem dele sem a tampa lateral aí para vocês darem uma olhada. Vocês podem notar aí que ele não tem quase, né, baias de HDs. Na verdade, são duas baias apenas ali que você pode colocar HDs convencionais. E tem lá em cima uma baia para driver de DVD que para mim nem precisava ter. Uma questão que é importante é que ele não suporta placa-mãe do modelo Extended, né, que é aquele modelo maior. Você só pode colocar placa-mãe tamanho máximo micro ATX. Eu vou estar deixando uma outra imagem de um PC já montado, né? Vocês podem ver aí, esse PC parece ser bem top. É um dual GPU, né? Pode ver aí que tem duas placas de vídeo. E apesar de ser um gabinete que ele tem dimensões pequenas, ele tem uma ótima capacidade e dá sim para colocar configurações bem tops. Em questão de refrigeração, na parte frontal você pode colocar dois fãs de 120mm, na parte do topo igualmente, né? Mais dois fãs de 120mm. Na tampa lateral também tem entradas para fãs de 120mm e um último ali na parte de trás. O que não falta é a entrada para fã, mesmo esse gabinete sendo pequeno, ele tem uma ótima ventilação e refrigeração. Já no painel ele tem ali dois USBs 2.0, mais dois USBs 3.0 e entrada e saída de áudio, então é um gabinete bem completo. Vocês podem ver, eu coloquei ali nas especificações, ele suporta uma VGA com tamanho máximo de 350mm, e o melhor de tudo é que esse gabinete está com preço aí de R$ 160, o preço do boleto bancário aqui no Brasil. Lá fora talvez vocês não encontrem, não sei se a Sigmatech tem mercado em Portugal ou em outro país estrangeiro, e por isso eu coloquei um valor ali de 60 dólares, 60 euros, que acredito você consiga comprar um gabinete bem compatível com esse daqui. Então pessoal, aqui temos o último slide do vídeo, é uma lista que eu faço, né, com todos os componentes da configuração, um resumo na verdade, e também mostro onde você poderia estar diminuindo o valor final da máquina, claro, sem perder muito em desempenho, ou seja, uma opinião geral aqui sobre a configuração. Nessa configuração, como eu já havia falado para vocês quando eu falei do processador, você pode sim estar colocando um processador mais de entrada, quem sabe um i5 6400. Colocando o 6400, você não precisaria comprar o CPU Cooler. A placa-mãe poderia ser uma placa-mãe mais de entrada, quem sabe uma H110. E eu acho que com essas alterações a gente já consegue diminuir o preço, talvez fique abaixo de R$4.000. Bom, com esses produtos que eu coloquei aqui no vídeo, a configuração tem um preço final de R$4.367. É um valor relativamente alto, mas se você for pensar, é um baita de um PC e, cara, vai rodar o Battlefield 1, que é um jogo que está sendo lançado, né, ainda. Então, mesmo sendo um valor relativamente alto, é um baita de um custo-benefício. Com isso, a gente encerra mais um vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Se caso você gostou, deixe o seu comentário, também deixe a sua opinião sobre a configuração, né? Minhas redes sociais estão passando aqui embaixo, e se você quiser manter um contato comigo, é só me seguir no Twitter, lá eu deixo aberto para vocês mandarem mensagens privadas. É isso, um abraço a todos, tamo junto, valeu, fui!